Amém? Amém? Muita chuva, amém? Mas graças a Deus, nós somos de açúcar, vamos derretemos. Hoje, quando eu estava no serviço, Deus assim falou comigo, muito forte, uma palavra que eu estava ouvindo. E aí Deus me deu um tema para ministrar essa noite, falando saindo do buraco. Fala o irmão, saindo do buraco. Saindo do buraco. Isso é um tema que Deus me deu meio louco assim, né? E eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Talvez você fale, mas esse pastor é louco saindo do buraco. Talvez exista um buraco dentro de você e você não saiba. Amém? E abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, capítulo 23 ao 24. Amém? Nós encontramos de amém. A palavra do Senhor diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Fala para o irmão, túnica longa. Agarraram e o jogaram num poço que estava vazio e sem água. Eu quero que você repita: vazio e sem água. Até aqui, irmãos. Senhor, na tua presença, eu peço a ti que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia não esteja sobre as nossas vidas. Pai, eu peço que essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje, Pai, que também seja ministrada no coração dos nossos irmãos. Possamos, Senhor Deus, ser liberto, restaurado e transformado em nome do teu filho amado, Senhor Jesus. É o que eu peço, Pai, nessa noite. Já sabemos, Pai, que a batalha espiritual, que é a luta espiritual, é muito forte, mas maior que está em nós do que está em nós. Nós estamos aqui, Senhor Deus, como guerreiros dessa cidade, estamos aqui como sacerdotes, como profeta, Pai, dessa nação. Então eu peço a Ti, Senhor Deus, que eu venha diminuir nessa noite, o Senhor venha crescer. Amém. Que não venha ser feito mais a minha vontade, mas a Tua vontade. Amém. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Pode ser sentado dando glória a Deus bem alto. Por que eu trouxe esse texto, né, esse tema, saindo do buraco? Porque, na verdade, irmãos, nos últimos tempos, as pessoas dentro das igrejas, eu vou falar de igreja hoje, amém? Não vou falar do mundo. O mundo já sabemos contar. Mas as pessoas dentro da igreja, elas vêm passando por um processo muito complicado na sua vida espiritual e na sua vida material. E aí, quando Deus me levou a falar desse texto de José, eu falei: Senhor, mas qual a finalidade de sair do buraco? Agora que eu vou falar assim: o poço e o buraco. E aí, eu estive fazendo um pequeno estudo, mas depois eu vou falar para você, sobre um buraco chamado buraco negro, que todo mundo conhece, que é o espaço. Amém? Então, irmão, José, até aquele momento, até esse momento, ele era um jovem normal e sem problema. Eu quero que você repita: José, até esse exato momento desse versículo, ele era um jovem normal e sem problema. Era um jovem normal e sem problema. Amém? Nós vamos entender algumas coisas. Então ele não havia nenhum tipo de problema no seu interior. Ele possuía algumas mordomias dadas por seu pai, porque ele era, na verdade, o primogênito de Jacó com Raquel. José ele conhecia a má fama dos seus irmãos, está lá no versículo 2, 38:2. Eles não possuíam boa conduta. Estamos falando de pessoas mais velhas que andam com a gente. E esses irmãos o jogam onde? Em um poço. Depois ele é vendido. E aí uma caravana de, na verdade, ismaelitas pegam ali aquele jovem, compram por 20 peças de prata. E depois nós vamos entender que essas 20 peças de prata, lá no livro de Levítico, capítulo 27, verso 5. Irmãos,
fiquei pensando. Por que a doença psicossomática vem tomando tanto espaço dentro das igrejas? Por que as pessoas dentro das igrejas têm tanto problema de ter uma comunicação com a outra pessoa? Por que quando eu me converto, eu só quero me converter externamente e não internamente? Eu quero chamar isso de síndrome de José. Vamos repetir? Síndrome de José. Talvez você só tenha ouvido falar de José do Egito, que José foi um homem bom, que José fez isso, mas José ele tinha um problema muito sério na sua alma. José ele tinha um problema no seu interior, e esse problema na sua vida durou durante quantos anos? Fala, teu irmão, 13 anos. Desde os 17 até ele servir o faraó, ele tinha um problema muito sério na sua alma. Geralmente na quinta-feira nós falamos de cura interior e de libertação. Eu sou muito voltado para essa área porque foi uma área que Deus me deu. E eu não posso fugir dela. E aí eu comecei a meditar por que ele tinha esse problema na alma. E eu descobri que ele tinha esse problema na alma, irmãos, porque na verdade ele sempre viu mais atitudes daquele que ele poderia ter como referência. Quando nós nascemos, e passamos pelo estágio de uma certa idade, a nossa referência geralmente são os nossos pais ou os nossos irmãos mais velhos, quem tem, não é assim, bem? E aí, se a tua família não tem referência, aonde você vai buscar referência? Aonde? Fala o teu irmão, já começa o problema na alma. Porque se eu não tenho a minha família como referência, eu vou ter estranhos como referência. E aí eu começo com aquele probleminha que as pessoas chamam do quê? Qual a doença da nova era agora aí? Depressão. Eu me torno uma pessoa totalmente depressiva, eu me torno uma pessoa dependente de remédios, porque na verdade a minha alma ela está totalmente preso a coisas do passado. E se você dá uma meditada aqui no livro, do capítulo 38 em diante, você vai ver que José, na verdade, ele tinha alguns sentimentos e alguns problemas no seu psique. Pastor, mas ele era usado por Deus. Fala ao teu irmão, ele veio nessa noite para pregar para a igreja de Deus. Eu não quero pregar para a rua, meu irmão. Eu quero pregar hoje para crente, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que são usadas por Deus, que na verdade quando estão no escuro do seu quarto, meu irmão, a mente não está voltada para Deus. A mente começa a trabalhar de uma forma do que aconteceu no meu passado. Eu, pastor Mesquita, também passo por esse processo, meu irmão. E aí eu preciso vigiar muito em algumas áreas da minha vida. Eu lembro de uma vez eu estava pregando quando a igreja era lá no Ferry e me deu vontade de tomar cerveja, meu irmão. Pastor, que é isso? Misericórdia. Eu senti essa vontade, eu falei em público. Quem lembra disso? Pode falar, porque o que eu sinto eu falo, meu irmão. Falei, diabo, desgraçado, meu irmão. Eu já não bebia cerveja há mais de 15 anos, irmão. E me deu vontade. E aí, se eu não estou vigiando, se eu não conheço que a minha alma ainda precisa ser curada, se eu estou em determinado lugar, o que eu faço? Eu caio. Tem pastores que dizem, tomar cerveja sem álcool não é pecado. Eu estou animando a minha alma. Quantos não entendem? Diga amém. E aí esse jovem tinha esse problema. Mas você vai entender um negócio interessante.
E aí quando eu comecei a falar buraco, por que buraco? Por que o senhor falou buraco comigo, sendo buraco? E aí eu fui pesquisar sobre o buraco negro. O que é buraco? A língua portuguesa diz que é um espaço criado por alguma pessoa ou pela própria natureza. É isso aí. Não tem outra explicação para o buraco. O buraco é isso aí. Né? Mas também nós conhecemos no espaço o buraco chamado negro. E de acordo com a teoria geral da relatividade, o buraco negro é uma região, preste atenção, do espaço da qual nada, fala para o irmão, nada, nem mesmo objetos que se movam na velocidade da luz podem escapar. Fala para o irmão atrás dele. E aí o que acontece na vida da pessoa que foi chamada por Deus? Ela tem um chamado para andar na velocidade da luz. Ela tem um chamado para curar, para libertar, para restaurar. Mas aí ela fica presa nesse buraco negro. E aí é aquele crente estático. Porque o seu passado ainda está preso a algumas coisas. É até usado, meu irmão, fala em línguas, até profetiza, é usado. Porque Deus ele usa quem ele entende, meu irmão. Mas a minha vida espiritual ela está estagnada, ela está parada. Eu estou totalmente bloqueado. Fala para o irmão, José estava bloqueado. Pastor, eu nunca ouvi falar nisso. Também não. E todo mundo só fala de José como governador do Egito, isso. Mas aí tem alguns versículos na Bíblia que abrem os teus olhos. E você vai ver que José tinha o coração cheio de mágoa. Meu irmão, quem é jogado no poço não esquece. Fala, meu irmão, quem é jogado no poço não esquece. Quem é traído pelos seus irmãos não esquece. Quem vai para calabouço não esquece. Então esse cara era um cara normal. Ele tinha sentimentos. E ele ficou preso àqueles sentimentos durante quantos anos? 13 anos. Vai cair por terra todo sentimento que para a tua vida espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Nós precisamos nos livrar, meu irmão, dessa síndrome de José. Irmãos, eu conheço crentes dentro das igrejas que a vida não cresce. A pessoa não cresce espiritualmente. Até já profetizou na minha vida, irmão, e se concretizou o que essa pessoa profetizou. Mas se você pega a vida espiritual dessa pessoa, não chega a lugar nenhum. José foi usado com sonhos. Ele foi usado para falar com Potifar. Ele foi usado para falar com Faraó. Ele fazia diferença. Ele foi usado lá no calabouço. Ele foi usado em vários lugares. Mas ele tinha algo que quando ele deitava, vinha aquela imagem do buraco. Fala para o irmão, imagem do buraco, que me persegue até hoje. Mas hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Quantas vezes o meu deitado, irmão, eu deito em casa e às vezes minha mente vai lá no meu passado. E uma das estratégias de Satanás para derrubar um homem ou uma mulher de Deus é o passado, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, que o nosso presente a Deus pertence. Então ele quer mirar através do nosso passado. Você não prestava, você era isso, você era aquilo outro. Você não tem capacidade de orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Você não tem capacidade disso. Eu sou quem eu sou e ponto final. E aí aquela coisa começa a ficar na minha cabeça. E aquilo fica condicionado, irmãos. E aquilo vai me deixando amarrado. E aquilo vai me deixando preso. A minha mãe falava um negócio que eu não esqueço até hoje, né? Ela falava, o meu coração está apertado. Alguém já teve o coração apertado? O que é o coração apertado? Parece que tem algo te pegando aqui assim. Sabe qual é o nome disso? Falta de liberar perdão. Coração apertado. Vejo o vinho lá atrás, mas eu
Só tenho que dar a paz do Senhor porque eu sou crente. José tinha tudo e não tinha nada. José era um conquistador e ao mesmo tempo e precisamos nos livrar desse buraco que nos segue. Precisamos nos livrar desse buraco negro que nos deixa estático, mesmo eu tendo uma força, mesmo eu tendo esse Deus vivo. Se nós fizermos uma enquete, hoje a igreja é um pouco vazia devido à chuva, né, e o guarda não alaga, quando eu caí naquele lago, e aquilo, não sei porquê. Quando eu era de colégio, a gente falava que era ilha era um pedaço de terra cercado de água por todo lado. O guarda é o inverso, né? Eles estavam dentro da ilha. Tem uma ilha alagada, meu irmão, não tem condições. Mas aí, meu irmão, você pega as pessoas da igreja e fala: como é que está a tua vida? Como é que você é com o teu papai? Como é que você é com a tua mãe? Como é que você é com o teu irmão? Como é que você é com o teu avô? Como é que você é com o teu cônjuge? Ah, pastor, ele me magoou. Ou ela me magoou. Isso me machuca quando eu lembro. Fala para o teu irmão: isso é um buraco que vai ser fechado hoje em nome de Jesus. Tem que ser fechado, meu irmão. Tem que ser fechado. Esse buraco ele não pode fazer parte da minha vida. Talvez você não saiba, mas tem um buraco aqui, meu irmão. Eu falo que qualquer dia eu vou pegar esse buraco, eu sou pesado. Aqui tem uma hashtag, mas você faz aqui, mas é um buraco. E esses buracos eles têm que sair da nossa vida. Mas eu vou te contar um segredo. Fala o teu irmão, segredo. Fala bem no pé do ouvido dele. Eu não sei se o ouvido tem pé, né? Não sou juiz. Fala assim, teu irmão: só você consegue tapar esse buraco. A graça de Deus estava sobre a vida de José. Os seus irmãos arquitetaram matá-lo. Tinham que matá-lo de qualquer jeito, queriam matá-lo, porque era inveja que existia dentro deles. E o cristão não é invejoso, amém? Amém? Aleluia. E aí, na verdade, queriam matá-lo. Aí eles começaram a dar uma arquitetada lá. O seu irmão mais velho falou: não vou matá-lo, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Aí Judá teve uma ideia: não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Conclusão: vamos jogar num poço, joga no poço. E aí eles começam a bater papo. De repente vem uma caravana de israelitas. E aquela caravana vem se aproximando deles e diz: opa, tivemos uma ideia. Vamos tirar do poço e vamos vender. E aí ele sai do poço. Ele vai para onde? Vai para o Egito. É vendido novamente. E se torna o quê? Prisioneiro. Fala para o teu irmão: buraco fácil de esquecer. E aí eu sou muito ousado em falar que talvez o que ele tenha passado em todos aqueles períodos não marcou tanto ele como ser traído pelos seus próprios irmãos. Porque é estranho, mas família. E Deus me revela que várias pessoas aqui precisam ser de buracos que estão vivendo ainda com seus familiares. Bagaça. Preciso me livrar daqueles buracos, porque meu amigo me traiu, minha irmã me traiu, mas aquele que está mais próximo de mim me traiu, eu não concordo. E aí você vai caminhando, você vai vivendo a tua vida, e aquilo ainda te sufocando, te deixando cativo.
nos leva a ficarmos presos a um buraco? Eu, o pastor Mesquita, creio que sejam as situações que nos levam a deixar a minha mente cativa. Quando a minha mente fica cativa, quando eu não consigo doutrinar minha mente, o inimigo ele começa a lançar coisas no meu interior, e aquilo vai codificando com o meu corpo. É por isso que a doença do século, a doença que vem se falando com uma certa facilidade, é a depressão. E a depressão existe. E tem pessoas que morrem de depressão porque a depressão existe em estágios de depressões. E aí aquilo ali vai te deixando confinado no espaço. Mas quando uma pessoa fica depressiva, meu irmão, o que ela pensa? No futuro dela? Fala, meu irmão, geralmente pensa no passado. Os estudiosos dizem que a maioria das vezes você só começa a pensar no teu passado, em quem te machucou, em quem te traiu, em quem fez determinadas coisas com você, e aquilo, a tua mente não está preparada o suficiente para receber aquele bombardeio, e aí você vai ficando o quê? Totalmente opresso e deprimido. E é nesse momento que o inimigo ele trabalha nas nossas vidas. Quando estou entendendo, meu irmão? Quando chego nesse estágio, passo a criar duas situações na minha vida. A primeira é o processo de depressão que eu falei, e o segundo processo é achar que existe um culpado. Por que eu procuro um culpado? Porque eu preciso transferir aquela situação que eu estou vivendo para alguém. Uns entram num processo de depressão e o outro entra naquele processo de achar algum culpado. E aí eu vou me tornando uma pessoa presa, amarga, deselegante, uma pessoa que não consegue falar com ninguém, uma pessoa que está sempre com atos de estupidez ou coisa desse tipo. Pastor, o que é isso? Nós vamos ler alguns capítulos, você vai ver de que forma José falava com seus irmãos. Vocês estão mentindo. Fala para o teu irmão, ira de 13 anos atrás. Vocês são mentirosos. Ira de 13 anos atrás. Tudo que vinha falando com ele no passado, ele tinha que colocar para fora de novo. Irmãos, a Baixada Santista é um lugar que há 60, 70 anos atrás existia muito portugueses e espanhóis. Depois, quando houve um acidente no morro do Monserrat, se não me falha a memória, ou no morro do São Bento, a Ademar de Barros cedeu alguns terrenos para o povo nordestino. Eu não tenho nada contra o nordestino, menos. E aí começaram a trazer familiares do Nordeste, no geral, da região do Nordeste, da região Bahia e até Central mesmo, e começaram a trazer aqui para Baixada, e foi crescendo. E aí, qual é a mentalidade geralmente do nordestino? Que ele é um homem valente. Não é assim? Amém? Meu avô era valente, né? O meu bisavô também era valente. Meu pai era sócio do Lampião. Geralmente são essas conversas que a gente ouve. Hoje fala um pouco mais, né? Mas era essa mentalidade que as pessoas tinham. E as pessoas falavam isso com uma vitória incrível dentro dela, mas não sabiam que estavam acarretando uma maldição daquelas pessoas do passado. Como é que fala o espanhol? Parece que está brigando, né? O italiano. E aí você já vem da 10ª geração, você
quer falar com os caras. Fala para o teu irmão, você é uma nova criação em Cristo Jesus, meu irmão. Mas aí eu quero herdar aquelas coisas porque eu achei bonito, eu achei muito elegante. Eu gostava quando a minha mãe dava com o violão na cabeça do meu pai. Eu achava tudo bonito. Eu achava comer aquela maior parte do prato. Eu achava tudo legal. Fala para o teu irmão, maldição hereditária. Irmãos, tinha uma promessa sobre a vida de José. E tem uma promessa sobre a tua vida. Tem uma promessa sobre a tua vida. E eu creio nessa promessa. Eu quero viver essa promessa. Eu quero preparar um solo para os meus netos viver essa promessa. Os meus bisnetos viver essa promessa. E assim sucessivamente. Porque eu preciso crer naquilo que está escrito. Mas não eu deixar que o passado me marque. Meu pai era um cara muito bacana. Um cara muito bacana. Mas meu pai uma vez tomou uma atitude comigo que ficou marcado nesse culto, para me falar a memória, Deus me fez lembrar. Ele tinha uma Brasília na época, e eu fui lavar a Brasília dele. Eu não sei por que eu fui lavar. Eu sem querer quebrei o limpador de para-brisa. Eu falei, pô pai, quebrei o limpador de para-brisa. Ele pegou o limpador de para-brisa e jogou, cara. Me deu uma dor tão grande no coração. Meu pai, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, pô, aqui no coração. E eu lembro que eu entrei do carro, derramei só uma lágrima. E meu pai tomava algumas atitudes, de imediato ele já ia conversar de novo, como se não tivesse acontecido nada. Ele, pô, cara, não vou comprar roupa, não tem problema não, que não sei o quê. E eu falei, pô, legal, pai, eu vou lá comprar. Depois de muitos anos, Deus me fez lembrar. Existia uma mágoa dentro. Quantas mágoas não existem dentro de você? Quantas tristezas não existem em você? Ah, pastor, estou tentando fazer lembrar do meu passado? Não, meu irmão. Eu quero que você feche esse lugar na tua vida. Eu quero que você se livre dessas coisas que te atrapalham. Eu quero que você, meu irmão, comece a chegar e entrar na igreja dando gritos de vitória, de alegria. Existe uma promessa para a tua vida, existe uma promessa para a minha vida, existe uma promessa para essa cidade, meu irmão. Eu fiz um mapeamento cerebral, eu fiz um mapeamento espiritual do Guarujá. Eu fiquei louco, meu irmão, de saber que existem duas bases de bruxaria aqui, que existem vários pontos de maçonaria, que existe mais de 400 terreiros aqui no Guarujá, que Guarujá era uma rota de prostituição de navio-negreiros, e os espanhóis se prostituíam com as índias. E Guarujá tinha duas tribos, Guaru e Ita. E aí eu comecei a entender esse mapeamento. Falei, por que o Guarujá é desse jeito? Por que o Guarujá é conhecido a cidade mais corrupta da América Latina? Porque começou errado. Mas nós, como igreja, nós vamos mudar essa história em nome de Jesus. Nós precisamos mudar essa história em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão, José passou por todos esses problemas. Preste bem atenção. José, ele havia saído do buraco físico. Eu quero que você entenda comigo. José havia saído do buraco físico. Ou do poço, como você achar melhor. Mas o poço espiritual ainda estava dentro dele. Quando Deus me levou a escrever isso, irmãos, eu comecei a entender que aquele poço espiritual perseguia José 24 horas. Vivia na vida dele, andava com ele. Talvez as circunstâncias até faziam ele esquecer por alguns segundos, alguns momentos. Mas quando ele
estava ali no momento dele de dar uma parada, meu irmão, vinha tudo. Eu sei que tem pessoas aqui que têm alguns poços, ou alguns buracos dentro da vida. Eu lutei muito para ministrar essa palavra, irmãos. Vão ser fechados hoje em nome de Jesus. Porque depois nós vamos entender algumas coisas. Quer ver? Presta bem atenção. Capítulo 37, verso 23 que nós lemos. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e a jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Irmãos, no mundo espiritual, quando você confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, o inimigo não pode mais tocar a tua vida. Amém? O inimigo não tem mais essa autoridade de tocar em você. Mas isso não quer dizer que eu não fique preso espiritualmente. É por isso que você vê pessoas dentro das igrejas evangélicas, umas muito prósperas, outras já trabalhando, e alguns naquele estágio ali. Está do mesmo jeito. Pessoas estáticas, espiritualmente, não evolui espiritualmente, está amarrada ao passado. E não há nenhum tipo de crescimento. E aí passa anos, entra anos, muito mais anos, 10, 15, 20 anos, você chega na igreja, aquela pessoa está lá. O que você faz? Nada. Poxa, mas você não é nada. De vez em quando eu ajudo na cantina, de vez em quando eu vou na intercessão, quando o pastor libera, de vez em quando eu toco no louvor, de vez em quando isso, de vez em quando. Meu irmão, a nossa vida não é viver de vez em quando. A nossa vida é viver verdadeiramente o que Cristo tem para cada um de nós. Mas eu me acostumo até com tudo. Ah, choveu, eu sei que hoje é algo difícil, né? Mas choveu, não vou. Tá sol, não vou. Não vou, eu não vou. Eu arrumo desculpa para tudo, meu irmão. Porque eu estou preso a alguns buracos. E até quando eu vou ficar nesse buraco, irmãos? Será que eu preciso durar uns 13 anos? Fala para o teu irmão, eu preciso me livrar dessa situação. Só para entendermos aqui, vamos ter uma visão bem panorâmica aqui da vida de José. José, cujo nome provavelmente significa que Deus acrescente, é o 11º filho do patriarca Jacó. Seu nome reflete o papel de sua vida na nação de Israel. Ele foi agente de Deus. Irmãos, uma pessoa que foi agente de Deus, conhecido como José do Egito, cheio de mágoa dentro do coração, cheio de tristeza dentro do coração. Pastor, poxa, eu só ouço falar que José foi um cara. Esse cara é você, meu irmão, se quiser. Esse cara sou eu. Pastor, mas José, ele fez isso, José fez aquilo, outro, José fez aquilo. Irmão, se você ler, você vai ver que ele estava cheio de problema na alma. E uma das maiores doenças que existem nas igrejas evangélicas é a alma. Tem pastor que não libera nenhum tipo de perdão para as ovelhas, irmãos. Pastores que têm mágoa de ovelhas.
líderes que têm mágoas, pessoas que pregam o evangelho, mas com rancor dentro do coração, pessoas que aconselham famílias ali e depois vêm depositar o que aconselhou aqui dentro do público, pessoas doentes, meu irmão. Eu estou falando para a igreja hoje, eu não estou falando para quem não é crente, não. Eu estou falando para crente, porque quem anda doente é crente, meu irmão. O mundo já está doente. E nós precisamos ser libertos em nome de Jesus. Nós precisamos acabar com essa hipocrisia de público, irmão. Esse cara era crente, meu irmão. Esse cara era usado por Deus, mas tinha mágoa dentro do seu coração. Tinha alma ferida, porque com 17 anos houve um problema na vida dele, e ele não esqueceu aquele problema. Pastor, eu sou prova, está na Bíblia, meu irmão. Eu te provo. Está na Bíblia, é só você ler. Irmãos, estou começando o dia com a palavra. Ontem estava no meu escritório da minha filha que me deixa no dia. Eu estava encapetado, cara. Encapetado. Eu falo coisas que o pastor não fala, eu gosto, é por isso que tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. Bom, eu estava atacado no meu escritório, eu olhava no meu computador e falava, esse demônio vai se manifestar. Mas o demônio era eu, meu. Fazia as coisas, não dava certo. Tudo me irritava, o telefone, ele tocava, me irritava. Eu não suporto esse barulho do pousamento na Estela. O cara que criou isso, ele está louco. Vai pegando um bagulho assim no corpo, eu tenho Estela. E qualquer pessoa que falasse comigo, já não viu. Mas é bom você ter uma mulher de Deus. Aí a pastora leva para mim. Quem não conhece é minha esposa. O que você falou? Né? Geralmente eu retruco, irmãos. Eu sou chato, eu sou marrento. O que está acontecendo com você? Ali não era mais a minha esposa. Ali era a pastora. A minha pastora. O que está acontecendo? Tenha calma. Eu sou homem de Deus. No mínimo, os meus 2 filhos já me encapetaram. Mas eu não respondi nada, Deus. Porque são buracos que nós temos dentro de nós. E aí, meu irmão, nós nos acostumamos com esses buracos. Nós nos acostumamos com esses poços que existem na gente. E aí eu vou levando para a minha vida o resto da vida. Vai, meu irmão, quantos poços tem em você, meu irmão? Ah, pastor, não tem misericórdia. Tem o poço da mentira, gente. Ah, perdão, pastor. Eu amo todos meus irmãos. José contou aos seus irmãos, ele contou a seus irmãos, seu pai, que na verdade ele tinha sonhos, e descreveu sonhos com qualidade. Isso tudo está gerando inveja na pessoa. Depois, já no capítulo 37, do 12 ao 36, não precisa ler, os irmãos de José armam uma cilada para ele, nós já lemos. Depois, no capítulo 40, José interpretou os sonhos dos 2 prisioneiros, e aí ele vai ganhando nome, meu irmão. Aí José, no capítulo 41, 2 anos depois, Faraó teve 2 sonhos que o deixaram extremamente perturbado. O copeiro-chefe lembrou da habilidade de José para interpretar o sonho, e aí vai crescendo o seu ministério. Gênesis 41, do 37 ao 57, o governo de José foi um sucesso.
Fala pro teu irmão, o cara era bom, mas tinha mágoa. O cara era bom, meu irmão. O cara fez tudo isso, mas tinha tristeza, tinha coração voltado dos 17 anos de idade. Pessoas que precisam se libertar aqui de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Tem pessoas aqui que precisam se libertar de coisas de 5 anos atrás. Tem pessoas aqui que precisam se libertar de coisas que aconteceram há 5 anos e 6 meses. São buracos que há dentro de você. São poços que há dentro de você. E aí, meu irmão, a bênção não veio sobre a tua vida. A bênção não veio sobre a tua geração. A bênção não veio sobre a vida dos teus. José vendido e a tristeza vem junto com ele. Capítulo 41, José interpreta o sonho de Faraó. Verso 37, ele se torna governador do Egito. Os irmãos de José vão até o Egito. Fala para o irmão, aqui morou ele. Porque José nunca imaginou que seus irmãos iriam procurar. Se você bater em frente um dia, meu irmão, com uma pessoa que te magoou dentro da igreja, sabe qual vai ser a tua reação? Porque aquilo te prende. Aquilo espiritualmente ainda te amarra. Porque se não te amarrasse, você olhava na cara da pessoa. Fala, teu irmão, se eu soubesse, eu ficava lá em casa ainda. Capítulo 41, versículo 50, do livro de Gênesis. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Vamos repetir, 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de quê? E qual a tradução do nome Manassés? Quando o teu irmão fala assim, ele não tinha esquecido de nada, meu irmão. Se eu coloco um nome desse no meu filho, é porque o meu coração ele está preso ainda. Fala, teu irmão, eu pensei que José fosse mais bonzinho, meu irmão. Quando diz, e chamou José, o seu primogênito, de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Sabe o que ele quer dizer? Nasceu esse garoto, meu primogênito. Eu vou tratar ele bem, da mesma forma que os meus irmãos o fizeram comigo. Não é assim? Tem alguma avó aqui? Vó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabia que a avó é boa? Com muito respeito do que as irmãs? Porque o que elas não fizeram, os filhos, elas querem fazer com os netos. Aleluia. Aleluia, né?
chegava, ela falava assim: separa 40 centímetros de ripa para mim tomar conta deles. E aí uma vez eu escrevi um corretivo, não lembro se foi no Juninho na Luana, ela: eu nunca fiz isso com vocês. Então o apóstolo Jefferson, sabe o que ele diz que é o avô? É um cavalo e o filho do lobo com o neto montado. Misericórdia, pastor. Ei, vovó, como é que você trata os teus netos? Então aquele sentimento que você não fez na tua paternidade, né, com mãe, com pai, você quer fazer com os teus netos, como falando assim: eu me arrependi, eu quero fazer o oposto agora. Mas eu vou te contar um segredo, mulher. Guarda os teus filhos e peça perdão para ele, porque eles são buracos que existem em você. Isso é coisa que te prende ainda, meu irmão. E aí você não consegue se livrar disso. E aí você começa a estar tão netinho de uma forma bacana. E talvez um dia você tenha pego o para-brisa lá, o limpador para-brisa, e jogado longe. Sabe por que sogra é bruxa? Tem fama de bruxa? Porque tudo aquilo que ela fez com o filho, ela não quer que a nora faça. Ela começa a proteger o filho. É uma proteção. Irmãos, uma coisa que eu tinha mais raiva. Eu fui militar e a farda tinha que ter só um friso aqui, outro aqui e outro aqui do lado. Eram 2 frisos que nós usávamos. Era obrigado a ter esses 2 frisos aqui. Minha mãe passava com 2 frisos aqui, irmão, parecia que colocar uma divisa. Quantos estão entendendo? Ah, irmão, você deve ter esse buraco hoje, né? Para te criticar, eu também tenho buracos na minha vida. Eu falei 2 dias atrás para me capetar. Não estava manifesto, né? Mas meu coração está 300 por hora, meu irmão. O coração está. Isso é demônio. Ele não entra em você, mas ele fica de longe lançando certo. E um cara com raio que eu tenho é mais fácil acertar ainda. Quanto maior, meu irmão, mais certo é mais fácil para acertar. Quando a pessoa é pequenininha, é capeta pequeno. É demônio. O cara é grande, é capetão. Quanto mais autoridade você acha que tem, maior é o nível de batalha espiritual sobre a tua vida. Vamos ler. Aí diz assim: e ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Irmãos, eu já vou finalizar, presta bem atenção. 2 situações opostas. A primeira, ele fala do filho dele, que foi o filho que ele veio para. E a segunda, ele diz o quê? O que ele diz? Vem aqui. Fala para o teu irmão: colocando massa sobre uma ferida. Sabe o que acontece? Isso geralmente agora para os homens, tá? Eu vou trabalhar para não ter dor de cabeça. Fugimos muitas vezes, nós homens, da nossa responsabilidade, meu irmão, como sacerdotes dentro da nossa casa. Não queremos confrontar a situação. E me perdoa, tá? Quanto mais os anos vão se passando,
a geração sacerdotal vai diminuindo, porque estão virando totalmente a situação, e as mulheres, elas passaram a ser o quê? Dominadoras. Guarujá é mandado por uma mulher, o nosso país é mandado por uma mulher, a mulher mais encapetada que existe no Senado é uma mulher, tem que ser mulher, é uma mulher, chamada Marta Suplicy. Há 15 anos atrás, aproximadamente, nós fomos na missão, né? Ela já tinha uma cartilha para distribuir nas escolas municipais, incentivando o homossexualismo. E tudo isso, meu irmão, pastor, mas quem colocou ela lá? Eu tenho certeza que um cara crente votou nela. Eu não votei. Não votou, entrou no automático. Uma vez uma irmã, fiquei sabendo que falou assim, porque o pastor Mesquita falou que eu não vou votar no PT, eu vou votar no PT. Vota encapetado no PT para ver o que vai acontecer contigo. Não tenho nada contra o PT, né, irmão? Mas eu sou de direita. Não sou de esquerda, eu sou de direita. Eu sou do tempo da arena. Depois veio o PDS. E eu fui militar. Não é assim? Quem é de direita é de direita, irmão. Graças a Deus, até demônio que é da esquerda é nojento, irmão. Até demônio que é da esquerda é nojento. Eu sou de direita, irmão. O país tem que ser de direita. Fala, irmão, nosso país tem que ser de direita. Amém? Pastor, eu gosto do PT, não tem problema, é uma particularidade sua. Não estou falando, não falo de política, não gosto de política, não gosto. Mas eu quero que você entenda algumas coisas que no nosso país, hoje nós estamos vivendo uma situação horrível. Eu nunca ouvi falar que no Guarujá teve arrastão. Eu estava sábado na praia à noite, estava tendo arrastão. Eu estou tão acostumado com arrastão, que para mim não era arrastão aqui. Chama a mulher pelo cabelo. Puxaram o cabelo da senhora? Jogaram no chão, puxa o cabelo. Ó, umas pragas. Aí se eu vejo um cara desse, eu, pastor Mesquita, tá, irmão? Se eu vejo um cara desse puxando o cabelo de uma ovelha minha, eu chuto o nariz dele, cara. Chuto. Porque sabe, nós estávamos 4 homens lá. E sabe o que nós falamos? A mulher nem sabe disso. Nós falamos assim: se esses caras se manifestarem do nosso lado, não vai prestar. Sou pastor normal, amém? Eu não posso aceitar determinadas coisas que vêm acontecendo. Isso são buracos na minha vida. E nós, como servos de Deus, nós precisamos mudar todo esse processo. Porque eu acabo me acostumando, meu irmão, sabe, com essa situação, como é com essa situação? José já estava acostumado com a situação. Morava aquilo dentro dele e ele já não sentia mais nada. Olha o que diz. Vamos lá, eu quero louvor aqui rapidinho. Olha o que diz. José era governador do Egito. Era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvados-se diante dele, rosto em terra. Meu irmão, preste bem atenção. Eu, pastor Mesquita, com o jeito que eu tenho, se o meu irmão chega perto de mim, eu não deixo ele se curvar diante de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu dou um abraço, meu irmão. Se eu tomo uma atitude dessa, é porque o meu coração ainda está preso ao passado. Se eu abrir pessoas com palavra, é porque eu ainda estou amarrado ao passado. Irmãos, eu vivo uma família muito ruim. Você não faz ideia. Não falo isso com orgulho, não. Minha família é muito ruim. Ruim. Sabe que é uma família ruim? A separação dos meus avós, e ela era árabe, foi ela que ele tentou dar um tiro nela. Ele só ameaçou dar um tiro nela para fazer uma fazenda. E sabe o que ela fez? Puxou a garrucha e deu um tiro em cima dele. E ele morreu, meu irmão. E meu pai fala que ele era garoto, ele fala assim: se não corresse, ele matava. Igual a Isabela matava.
E aí sabe o que ela fez? A partir de hoje eu não quero saber mais de novo. Eu vou embora para São Paulo. Eu vou pegar os menores comigo. E eu não quero saber mais de novo. E aí ela se casou com a governanta. E depois, sabe, foi ser tão nome de uma sobrinha que eu cometi ouvido. Família ruim. Então a ruindade estava dentro do meu coração também. E achava normal andar armado. Achava normal. Achava tudo normal. Quantos estão entendendo? Buracos que existem nas vezes. O temperamento que eu tenho, se eu vejo um cara desse puxar o cabelo de uma senhora desse, sabe o que eu vou fazer, irmão? Me perdoa, não se escandaliza comigo não, né? Eu não venho nunca mais na igreja, tá? Não tem problema. Se eu pego na cabeça de um cara desse, eu esfrego mais falta. Estou falando sério, a minha esposa me conhece aqui. Ele vai pedir água, eu não vou largar não, porque eu falo, não, vai comer de sede, desgraçado. Porque se perder o respeito, se perder tudo, meu irmão. Então sabe o que eu faço hoje? Eu não gosto de sair, eu fico na minha casa. Eu fico na minha casa, eu oro, eu vou orar, eu vou ler, eu vou estudar a palavra, eu vou fazer essas coisas. Mas por que acontecem essas coisas? Eu tenho pena dos meus amigos que são policiais. Porque polícia tem que ser polícia, meu irmão. Mas hoje existe uma lei que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E o marginal de 12, de R15 e tudo que tem que ler. Aos policiais que gostam de jogar de pesado, que meio de jogar pesado, né? Que gostam de ser a lei, são discriminados, sabe por quê? Nós, para a sociedade. O cara passa com a viatura dele, foi aquela viatura ali que eu vi, aquele cara mesmo, não foi ele. Aí faz uma denúncia. E acaba tendo medo do traficante. Buracos que existem de nós, irmãos. Se cada um fizesse uma liçãozinha, você podia andar por aqui cheio de ouro, cheio de dinheiro no bolso, ninguém mexia com você. Mas a marginalidade, a criminalidade, da Ibope, você não vê? A Record, a Bandeirantes, só fala de desgraça. Não vão resolver nada, pelo contrário, vai ensinar o cara. Em cima do meu escritório, embaixo do meu escritório, soltaram uma bomba recentemente. É o Bradesco. Eu até brinquei com a vizinha lá do lado que presenciou tudo. O cara fez a dosagem errada, irmão. Porque era para destruir um caixa, ele destruiu 12 caixas. E quase destrói meu escritório em cima. Perdeu a Deus. No meu tempo, o meu super-herói era Roy Roger. Era vigilante rodoviário. Quem é hoje trabalhando de uma matéria? Os caras estavam comprando ou alugado um helicóptero blindado para invadir a cadeia que fica no alto do Marcol. E os jovens gostam disso, de ver essas coisas, irmãos. E não gosto de policial. Eu lembro quando sabe que eu pegava uma criança, cara, você vai ser o quê? Eu quero ser policial. Ele tinha como um herói. Hoje ele fala, eu quero ser o Fernandinho Benamar. É verdade, irmãos. Faz uma enquete por aí de você. Tudo isso buracos negros na nossa vida, que nós estamos achando normal. Teu garoto tem uma certa idade, a primeira coisa que você faz com o teu garoto é socar um chapéu na cabeça dele. E chapéu é sinal de desrespeito, meu irmão. Quando eu ando com um chapéu, eu não respeito as pessoas. Entra num fórum de chapéu para ver o que acontece contigo. E eu só com o chapéu aqui, prendo a minha orelha.
Efraim sobre a tua família. Existe a geração de Manassés sobre a tua família. Olha que interessante, meu irmão. Verso 21. Diz assim, Salmo 42, 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Estava conversando com meu filho ali dentro do escritório. Os irmãos de José, eles não eram convertidos. E José era convertido. Passou-se o tempo, os irmãos de José se converteram. E José continuou com aquele sentimento triste dentro do coração. Pastor, a Bíblia fala isso? Fala. Verso 23. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhe falava por meio de um intérprete. Ele já estava virando um cara mentiroso. Já era um cara mentiroso. Verso 24. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Fala para o irmão: choro de mágoa, choro de tristeza, choro de revolta. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou lá chorando. Mas quando ele se retirou, eu, Mesquita, aqui deduz o seguinte: ele falou assim: eu vou matar esses caras devem estar mentindo. Mas ele já tinha feito uma prova, ele falou em outro idioma, para eles não entenderem que ele era da mesma nacionalidade. E eles sabiam que ele estava falando a verdade, que os seus irmãos estavam falando a verdade. Não mentiram para ele um só segundo, porque eles haviam se convertido de verdade. Não tinha mais sentimento de tristeza dentro deles. Ou aquele buraco, aquele poço não fazia mais parte da vida deles. Se José aparecesse e falasse: ei, sou eu, meu irmão, ia ser uma festa muito doida. Mas ele começou a lutar. Eu te faço uma pergunta nessa noite: até quando você vai ficar lutando com esse buraco? Até quando você vai ficar lutando com essa tristeza dentro do coração? Isso é uma noite de você pedir perdão, irmão. É uma noite de você reconhecer que você precisa passar pelo processo de mudança. Não precisa você se trancar no teu quarto. Nós estamos vivendo a graça. E a graça nos passa, irmãos. Você entendeu? Não preciso estar ali. Não preciso. Vamos lá só para finalizar. Então ele escolhe Simeão e mandou acorrentá-lo diante de Deus. Escolhe Simeão. Olha o que é a cabeça de uma pessoa revoltada, uma pessoa que não lhe deu perdão. Sabe por que ele escolheu usar Simeão? Porque lá no começo Simeão queria defendê-lo. Então ele tinha toda aquela história, todo aquele fato ainda dentro da cabeça dele. Se existem coisas na tua vida que você está vendo, é porque você não liberou o perdão. Se existem coisas na tua vida que ainda te entristece, é porque você ainda está preso no teu passado. Quero que você fique de pé, em nome de Jesus. A sua vida. Eu não esperava isso de José. Eu também não esperava isso de José. Mas aí você vai ver que o coração dele era totalmente triste. Coração magoado. Coração cheio de rancor. Tiago diz que devemos nos sentir alegres quando temos de passar por provações, pois essas cumprem o propósito que Deus tem de desenvolver no nosso caráter e fazê-los amadurecer.
Pedro diz que não devemos ficar desapontados quando somos afligidos por alguns sofrimentos, pois é justamente por meio do sofrimento que a nossa fé é provada. Todas as situações de dificuldades que sobrevieram na vida de José estavam carregadas de propósitos divinos. Tudo que você passou na sua vida foi com um propósito divino. Talvez você fale, um dia eu falei, pastor, mas tinha que ser eu. Tinha que ser eu para passar por todas essas situações. Sabe por que tem que ser você em algumas situações e outras situações tem que ser eu? Porque se fosse outra pessoa não ia aguentar. Por isso que a Bíblia diz que cada um deve carregar a sua cruz. Talvez uma dificuldade minha seja algo muito fácil para você resolver. Talvez uma dificuldade sua eu resolva com uma facilidade incrível. É por isso que o pastor ele aconselha com tanta tranquilidade, irmãos, o problema é dele. Como se fácil nós pastores aconselhar, né, velho? Eu gosto de aconselhar, eu tenho prazer de aconselhar, ainda mais quando tem mudança. Mas é fácil. Mas muitas vezes você aconselha, direciona, mas o buraco está lá dentro ainda. O bolso está lá dentro ainda. Nós queremos se livrar desse bolso hoje, amém? Quero que você saia do teu lugar bem rápido e venha aqui à frente.